Fala, gente linda! A gente vai falar hoje do tecido nervoso. E o tecido nervoso é o último dos tecidos que a gente vai falar sobre na histologia animal, ok? Nós já falamos do tecido epitelial, nós já falamos dos tecidos conjuntivos, do tecido muscular e agora finalizando com o tecido nervoso, tá? O tecido nervoso ele é extremamente importante para o nosso organismo, que é a partir dele que toda a comunicação de todas as estruturas para o funcionamento do nosso organismo, para a fisiologia completa do nosso organismo, ele passa pelo sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, ele é responsável pela condução do impulso nervoso, esse, tá? O impulso nervoso, que faz a comunicação entre as células, que faz a comunicação do nosso organismo, até botei aí para vocês, com o meio externo e com ele mesmo. O que significa com o meio externo e com ele mesmo? Nós temos estímulos externos, estímulos luminosos, por que a gente enxerga, por que a gente escuta, por que a gente sente, as sensações na pele, boca, olfato, enfim, esses são estímulos externos, tá? E nós temos também o funcionamento do nosso corpo, que ele é todo baseado a partir de estímulos internos. Por exemplo, a frequência cardiorrespiratória, que vai aumentando conforme nós vamos conforme a gente inicia um exercício, a nossa frequência respiratória aumenta. Por que isso aumenta? Porque estímulos internos do meu corpo mostram que minhas células precisam de mais oxigenação. Se elas precisam de mais oxigenação, eu preciso de mais sangue circulando ali. E para que haja mais sangue, eu preciso do meu coração bater mais rápido. Enfim, então, todos os estímulos que nós, internos e externos, fazem com que o nosso corpo funcione, nosso metabolismo funcione da maneira como a gente conhece, ok? Então, a gente até botei aí para vocês. O tecido nervoso, ele recebe, interpreta, armazena e transmite todas essas informações, ok? Lógico, a gente vai falar do funcionamento do tecido nervoso, do sistema nervoso, nas próximas aulas falando de fisiologia, tá? O tecido nervoso é de origem embrionária ectodérmica, ok? Várias questões vêm perguntando essa diferenciação entre os tecidos, tá? Só uma pequena recapitulação, vamos lá. O tecido epitelial, ele pode ter origem nos 3 folhetos embrionários, tanto o endoderme, quanto o mesoderme, quanto a ectoderme, depende do local, ok? Tecidos conjuntivos, todos os tecidos conjuntivos, mais o tecido muscular, são de origem mesodérmica. E o de origem ectodérmica é o tecido nervoso, ok? Tipos de célula do tecido nervoso. Nós temos 2 tipos de células principais. Os neurônios, lógico, que são as células funcionais do tecido, mas nós temos também as células da glia, que são células que elas dão suporte para o neurônio, para que ele possa funcionar de maneira ideal. Lógico que a gente vai falar um pouquinho de cada uma daqui a pouquinho, tá? Falando primeiramente do neurônio, ele é responsável pela recepção e transmissão do impulso nervoso, ok? Vamos falar das 3 partes principais, coisas que você tem que lembrar porque aparecem questões, sim. Primeiro, o neurônio é uma célula muito característica que você bate o olho e você consegue perceber de qual célula a gente está falando, ok? Então, vamos lá. Partes do neurônio. Esses pequenos prolongamentos aqui, essas pequenas ramificações, porém numerosas, nós chamamos de dendritos, ok? Então, essa primeira parte, né, essas ramificações mais curtas, porém mais numerosas, são chamadas de dendritos. E eles são responsáveis por receber as informações, por receber o estímulo nervoso, tá? Essa parte aqui mais volumosa da célula, tá? É o que a gente chama de corpo celular, onde estão as organelas da célula, incluindo o núcleo do neurônio, ok? E este prolongamento único, porém mais comprido, ele é responsável por transmitir o impulso. E isso tudo eu falei para vocês perceberem o seguinte, que esse impulso nervoso, ele tem um sentido unidirecional, ele é unidirecional. Um sentido unidirecional ficou redundante, enfim. Ele segue somente por uma direção, que é
entra nos neurônios pelo dendrito, então o dendrito recebe a informação que passa para o corpo celular, que passa para o axônio. E o axônio, ele é responsável por transmitir esse impulso nervoso. Aí, ele pode transmitir tanto para células, para outros neurônios, pode ser que a gente chama de transmissão neurônica, ok? Perdão. Ele pode transmitir para uma célula muscular, que a gente chama de neuromuscular, e também pode transmitir para uma glândula do sistema endócrino, que vai chamar de neuroglandular. Mas, enfim, o importante é a gente entender que o dendrito recebe a informação que passa para o corpo celular, que passa para o axônio. Por incrível que pareça, isso é tema de questão, sim. E muitas das pessoas erram, sim, tá? Então, por exemplo, uma questão que pode te perguntar o seguinte: a partir do axônio de um neurônio, no impulso neuromuscular, o que vai acontecer? Para onde que esse impulso vai? Gente, se eu estou falando do impulso neuromuscular, saiu aqui do axônio, ele vai para a célula muscular, acabou. Agora, se eu falo de um neurônio para o outro, saiu do axônio, o que vai acontecer? Ele vai encontrar o dendrito de outro neurônio, vai passar para o corpo celular para depois para o outro axônio. Então, é só ficar esperto no que a questão vai estar falando. Mas vamos lá falar mais um pouquinho das estruturas que tem aqui nessas células. Deixa eu só apagar aqui. Nota que no axônio, ele está revestido, quer dizer, ele tá abraçado, ele está envolvido por uma estrutura que nós chamamos de bainha de mielina, que tem muita importância, sim, porque auxilia na transmissão desse impulso nervoso, só que ela é descontinuada, formando os nodos de Ranvier. Você está vendo? Eu estou te mostrando as estruturas para você ver que a gente vai falar ainda de cada estrutura aqui, tá bom? Esse nodo de Ranvier é importante por causa do impulso nervoso ser de origem saltatória, porque ele vai passando, ó, de nodo a nodo, abrindo os meus canais de cálcio. Enfim, nós vamos falar já sobre isso. E nós temos as células de Schwann, que neste caso aqui, as células de Schwann, elas formam a bainha de mielina nos neurônios mielinizados do sistema nervoso periférico. Mas isso nós vamos falar mais pra frente, ok? Falando agora do impulso nervoso. O impulso nervoso, ele é a comunicação entre os neurônios, ponto. Só que ele é de origem eletroquímica. Elétron, porque dentro do neurônio, dentro da célula, essa informação passa de forma elétrica. E química, porque entre um neurônio e outro, ou um neurônio e outra célula, essa comunicação é de origem química, tá? A gente vai falar da sinapse, que é o local de comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e outra célula, porque eu não tenho nenhum tipo de contato entre um neurônio e o outro, então eu não tenho como passar o impulso elétrico, tá bom? A gente vai falar detalhadamente cada um. Vamos falar agora da parte elétrica, do impulso nervoso, parte elétrica. Nota aqui que quando o neurônio está em potencial de repouso, quando ele está em repouso, é um nome bonitinho, é o potencial de repouso, ok? As concentrações, as cargas elétricas são no meio extracelular positivo e no meio intracelular negativo, ok? E isso acontece por conta do trabalho do transporte ativo, que a gente já falou, que é a bomba de sódio e potássio. É a bomba de sódio e potássio que mantém essas concentrações diferentes. Lembra que porque o nosso corpo sempre quer igualar as concentrações. Para que seja diferente, para que se mantenha diferente, eu tenho que ter o transporte ativo. E neste caso do impulso nervoso, eu tenho a bomba de sódio e potássio. Ok? Quando acontece um estímulo, eu tenho a despolarização dessa membrana. Tá? Quando eu tenho essa despolarização, essas cargas elétricas são invertidas, mas logo em sequência, o corpo volta a fazer, o neurônio volta a fazer volta a atuar com a bomba de sódio e potássio para quê? Para voltar com essas cargas positivas para o lado de fora e negativas para o lado de dentro. Ok? Vamos só falar uma coisa. Tanto sódio como potássio são íons positivos. Beleza? E a carga que fica negativa, a carga que fica diferente, por conta de
toda a composição intracelular, tá bom? Não é somente do sódio. Perdão, não é somente do potássio, tá? Então, ela fica negativa do lado de dentro por conta de toda a composição intracelular, tá? O impulso nervoso, ele é uma onda de despolarização e repolarização. O que significa isso? Só apagar aqui para vocês verem. Aqui, quando a célula está em repouso, nós falamos que ela está polarizada, ok? Quando ela recebe o estímulo, eu tenho uma inversão de carga. Na verdade, é uma inversão de carga, não é uma despolarização. Eles ainda têm polos diferentes, porém, o nome que ficou para a maneira didática de falar é despolarização mesmo, ok? Então, eu tenho aqui uma inversão de carga, que vai caracterizar a despolarização, em uma sequência única, tá bom? Essa sequência única, a gente vai saber que ela é um sentido direcional, que a gente acabou de falar, ok? Então, o impulso nervoso nada mais é do que uma onda de despolarização e repolarização da membrana do neurônio, ok? Vamos entender melhor como acontece isso. Aqui, esse desenho aqui, olha só, eu tenho a célula aqui, eu tenho o meio intracelular aqui embaixo e o meio extracelular aqui em cima, ok? Aqui eu estou mostrando a minha célula polarizada, ok? Vamos dizer no potencial de repouso, porque é o momento que ela está completamente polarizada. Quando acontece um estímulo, que acontece aqui, é o que a gente chama de potencial de ação, esse estímulo faz com que os canais de sódio, eles se abram, tá? Por que isso vai fazer diferença? Porque aqui eu tenho bomba de sódio e potássio fazendo o potássio ficar para dentro da célula e o sódio ficar para fora da célula, ok? Quando eu tenho esse estímulo, os canais de sódio se abrindo, vai acontecer o quê? O transporte passivo, que acontece de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E isso vai acontecer, vai fazer o quê? Vai inverter essas cargas, porque o sódio vai entrar com vontade, vamos dizer assim, ok? O que acontece, nesse sentido aqui, é que a partir do momento que eu tenho esse potencial de ação na membrana do neurônio, faz com que os canais de sódio sequentes, eles vão se abrindo, entendeu? Então, tem esse canal de sódio que se abriu, de repente esse se abre e vai se abrindo no sentido do axônio, ok? Só que, imediatamente, quando acontece o primeiro estímulo, logo o nosso corpo faz o quê? Ele volta com a bomba de sódio e potássio, fazendo com que essa membrana seja repolarizada. E essa repolarização faz com que as cargas voltem a ser positiva no meio extracelular e negativa no meio intracelular, ok? Então, olha só, polarizada, despolarizada, repolarizada, volta a ficar no potencial de repouso. Isso tem aparecido muito nessas questões com gráficos, tá? Só para vocês entenderem o que acontece. Aqui eu tenho várias informações que a gente vai falar, tá? Primeiro, o meu potencial de repouso, ele fica em torno de menos 70 miliamperes, tá? É muito difícil cobrar essa numeração mesmo. Normalmente eles cobram um gráfico, só para vocês entenderem, tá? Então, você pode encontrar 70, você pode encontrar 80, enfim. Nessa faixa de potencial de repouso. Beleza. Quando eu tenho um estímulo, o que vai acontecer? Eu tenho a minha despolarização. E essa mudança de carga, na verdade, não é uma despolarização. Essa inversão de cargas faz com que a minha amperagem saia do negativo e chegue a mais ou menos 40 miliamperes. Ok? Quando ele chega nesse pico que está mostrando aqui, eu tenho o quê? A minha repolarização, que é feita pelas bombas de sódio e potássio. Então, eu tenho a minha repolarização aqui, ó. Aqui eu tenho a minha despolarização, que é o meu potencial de ação. E a minha repolarização, que é quando o meu neurônio vai tentar voltar para o potencial de repouso.
quando acontece essa curvinha aqui embaixo, aqui, é o que a gente chama de hiperpolarização. Tipo assim, vamos botar a bomba de sódio de potássio para funcionar. Tá funcionando, de repente passou do que eu preciso, que é a hiperpolarização. Imediatamente o corpo volta para se equilibrar. Lembra que o nosso corpo sempre vai agir, lembra não que eu ainda não falei de fisiologia, mas o nosso corpo sempre vai agir para o equilíbrio do funcionamento dele, entendeu? Então, bom, eu tenho aqui a minha despolarização, a minha repolarização, que ela pode passar um pouquinho do ponto, causando a hiperpolarização, que é essa curvinha aqui abaixo de 70 mA, ok? Voltando o quê? Para o meu potencial de repouso. Pronto. Isso daqui é o gráfico de um impulso nervoso, ok? Só que eu queria mostrar aqui também, deixa eu mudar a cor da minha caneta e apagar aqui. Eu queria mostrar aqui também, não vou nem apagar. Você está vendo esses... Primeiro, eu tenho aqui, ó, uma linha que é o meu limiar. O que é limiar? É o meu... é o que a gente chama de limiar de excitação, tá? Ou vocês podem ver também como lei do tudo ou nada, ok? Que significa o quê? Essa lei do tudo ou nada significa que para que haja a despolarização e a repolarização de um neurônio, para que haja um impulso nervoso, eu tenho que ter um estímulo mínimo, tá? E o meu estímulo mínimo está aqui, ó, neste limiar. Eu tenho que chegar pelo menos aqui para que haja a condução do estímulo nervoso, para que haja, de fato, esse impulso nervoso, ok? Se por um acaso, olha aqui essas linhas aqui, eu não chegar no meu limiar de excitação, eu não tenho resposta, eu não tenho condução desse impulso, entendeu? Então, isso significa a lei de tudo ou nada, isso significa o limiar de excitação. É o mínimo de estímulo que eu tenho que chegar para que haja, de fato, a sensação, vamos dizer assim. De uma maneira simples de falar, lógico, muito simples, quando o mosquitinho pousa no seu braço e você não sente, vamos dizer assim, você não percebe, porque a pressão que ele exerceu na sua pele não foi suficiente para gerar nenhum tipo de estímulo, tá? É uma maneira muito simples de falar, mas é um exemplo claro. Você não sentiu por quê? Porque a pressão que ele exerceu foi diferente. Foi muito menor do que o limiar, do que é ou acontece ou não acontece. Então, foi abaixo desse limiar de excitação que você não tem o estímulo, ok? Então, este gráfico mostra como acontece o impulso nervoso, ok? Falamos da parte elétrica, que é o impulso elétrico dentro do neurônio, tá bom? Quando o impulso elétrico chega nas terminações do axônio, lembra que terminação do axônio continua sendo axônio, então as informações vão sair do axônio e passar para outro lugar, ok? Quando ele chega na terminação do axônio, ele ativa o rompimento de algumas vesículas, e essas vesículas, lembrando que vesículas são pequenas bolsinhas que contêm alguma coisa dentro, tá? Tanto é que vesícula, você nunca vai encontrar vesícula do nada. Você vai encontrar vesícula de neurotransmissores, vesícula disso, vesícula daquilo, tá? Então, vesícula de secreção, enfim. A vesícula é uma bolsinha com alguma coisa dentro. Então, quando esse impulso nervoso chega na terminação do axônio, ela vai fazer com que essas vesículas se rompam, liberando substâncias químicas para que seja passada essa informação. Como que chama essa substância? Essas substâncias químicas são os famosos neurotransmissores, tá? Lembra que eu falei que um neurônio não encosta, ele não tem ligação com outro neurônio, ele não tem um ponto de contato com outro neurônio, ok? Ele tem um ponto de comunicação. E esse ponto de comunicação é o que a gente chama de sinapse, que é a parte química do impulso nervoso. Ok? Bom, quando o impulso elétrico chegou nas terminações do axônio, liberou os neurotransmissores no que a gente chama de fenda sináptica. A fenda sináptica nada mais é do que o espaço entre as duas estruturas, tá? O neurônio o axônio que está liberando os neurotransmissores, a gente sempre vai chamar de neurônio pré-sináptico. Por quê? Antes da sinapse, tá? E aquele que recebe os neurotransmissores são os neurônios pós-sinápticos. É uma coisa meio que lógica,
Mas enfim, ele está recebendo, então vem depois da sinapse. A sinapse é essa comunicação química que acontece entre um neurônio e outro, né? Que é o que eu até demorei para falar, que é o neuroneurônica, que é a sinapse neuroneurônica, perdão, tá? Eu tenho a sinapse neuromuscular, que é o caso da terminação do axônio em uma célula muscular, e eu tenho a neuroglandular, que é a terminação do axônio em uma glândula endócrina, ok? Então, isso é a parte química, tá? Bom, vamos lá. O que são os neurotransmissores? São estas substâncias químicas que carregam as informações. Lembrando que cada neurônio tem o seu tipo de neurotransmissor. Por exemplo, a própria apostila de vocês fala dos neurônios específicos para cada tipo de neurotransmissor. Por exemplo, os colinérgicos, que são aqueles que vão produzir a acetilcolina, que são os responsáveis pela contração muscular. Então, quer dizer, o neurônio ele tem as vesículas específicas para que haja aquele tipo de informação, para aquele tipo de informação ser passada, tá? Então, o neurotransmissor, eles são diferentes em cada tipo de informação, tá? Eu até botei aqui, são os nomes que a gente pode ver, são vários nomes que a gente pode conhecer. Adrenalina, serotonina, noradrenalina, dopamina, histamina. Eles estão muito relacionados com a utilização de remédios, com o uso excessivo de drogas. Então, essas informações podem ser passadas. É lógico que eles não vão te cobrar numa questão que você saiba como funciona a serotonina no corpo. Eles vão falar alguma coisa, eles vão cobrar de vocês o que é a serotonina e por que o bloqueio dela é ruim para alguma coisa. Por que o bloqueio de um neurotransmissor vai ser ruim para alguma coisa. Entendeu? Por quê? Porque vai deixar de funcionar. Determinado, por exemplo, se eu bloquear as vesículas, né? A liberação das vesículas de acetilcolina, eu tenho o quê? O bloqueio da minha contração muscular. É só para vocês perceberem um exemplo de tudo que acontece, ok? Vamos lá, então já falamos do sinal elétrico, já falamos do sinal químico, já mostramos a natureza eletroquímica do impulso nervoso. Vamos falar mais um pouquinho das estruturas do neurônio. A bainha de mielina, ela é tema de muitas questões. Por quê? Porque ela é, olha como que aparece aqui, ela é como se fosse uma proteção, eu brinco assim, como se fosse uma fita isolante. Ela protege o impulso elétrico ali, fazendo com que ele acabe sendo mais rápido, tá? Eles são de origem lipídica, tá? Que protegem de forma intermitente. Eu tenho um tanto aqui, sempre formando o que a gente chama de nódulos de Ranvier. Esses nódulos de Ranvier, eles acontecem, eles estão ali para que haja essa onda de despolarização de uma maneira intermitente. Ó, impulso, 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 impulso. Então, quando vocês ouvirem falar que o impulso nervoso ele tem uma estrutura saltatória, isso acontece por causa da presença dos nódulos de Ranvier, ok? Falando da bainha de mielina, falando novamente da bainha de mielina, deixa eu apagar, ela é formada por duas estruturas, por dois tipos de células. As células de Schwann, a gente mostrou lá no primeiro desenho, no sistema nervoso periférico. Então, os neurônios mielinizados. Neurônio mielinizado significa aquele neurônio que tem bainha de mielina. Então, os neurônios mielinizados no sistema nervoso periférico, eles têm a bainha de mielina formada pelas células de Schwann. E os neurônios mielinizados do sistema nervoso central, eles têm a bainha de mielina formada por um tipo de célula de glia também, que é o oligodendrócito, tá? Agora, informações que podem parecer, que às vezes confunde na hora de fazer uma questão. Um neurônio mais as células da glia, eu tenho uma fibra nervosa, tá? Então, quando eu tenho neurônio e as células de suporte, eu tenho uma fibra nervosa, tá? Agora, quando eu tenho a minha fibra nervosa mais tecido conjuntivo denso, eu tenho meu nervo. Só que não é só o tecido conjuntivo denso não, tá bom? Com os tecidos conjuntivos em geral, ok? Eu tenho meu nervo. Então, o nervo é o conjunto das células nervosas, que é neurônio e células da glia, mais tecido conjuntivo,
ok? Células da glia. Vamos só para terminar para falar o que são as células da glia. Eu tenho os astrócitos, micróglias, células de Schwann e oligodendrócitos, tá? Os astrócitos, eles são responsáveis pela nutrição dessa célula, tá? Pela nutrição do tecido nervoso, dos neurônios, na verdade. Então, os astrócitos são células da glia responsáveis pela nutrição dos neurônios. A micróglia são células de defesa que migraram do tecido sanguíneo, lembra lá da diapedese? Que migraram do tecido sanguíneo e estão ali no tecido nervoso para a defesa daquele tecido. Eles têm uma alta capacidade de fagocitose, a micróglia, tá? E células de Schwann e oligodendrócitos são responsáveis pela formação da bainha de mielina. Célula de Schwann no sistema nervoso periférico e oligodendrócito no sistema nervoso central, ok? Então, esse é o tecido muscular, tá? O funcionamento do sistema muscular, tecido muscular, falei também. Esse é o tecido nervoso. O funcionamento do sistema nervoso a gente vai falar numa próxima aula, ok? Um beijo para vocês. A gente terminou agora o assunto histologia animal. Beijo para vocês.